os seus filhos veio à tua casa, Senhor, para buscar a tua presença, ó Pai. Ó Senhor, meu Deus, aqueles que ainda estão vindo para a tua casa nessa noite, que venham, Senhor, vai em segurança, vai tirando, Senhor, todo impedimento, todo acidente, todo incidente. Que nós tenhamos uma noite maravilhosa na tua presença, Senhor, meu Deus. Estamos com muita expectativa para que haja milagres, Senhor, para que haja cura, Senhor, meu Pai, para que haja salvação e libertação nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, já queremos entregar a Ti, Senhor, tudo que vamos fazer, Senhor, desde os louvores, Senhor, meu Pai, da palavra, Senhor, da comunhão, em tudo que nós vamos fazer, Senhor, o Senhor seja em primeiro lugar, Senhor, nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir bem forte o Senhor, aleluia. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Tu és digno, Senhor, aleluia.
Bíblia comigo, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Coloca para mim na tela aqui. Josué, capítulo 1, versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Aleluia. Essa palavra é uma palavra poderosa que o Senhor estava dando para Josué, quando Josué assumiu o posto de Moisés, e ele, diante de muitos desafios que ele tinha pela frente, Deus ele pega e fala para ele essas palavras no último versículo do capítulo 1 de Josué, que ele fala: não fui eu que te ordenei, ou seja, não sou eu que mandei você ir. Seja forte e seja corajoso. Por quê? Porque para fazer a obra do Senhor e para obedecer a Deus, primeira coisa, você tem que ser forte. Diga para quem está do seu lado: você tem que ser forte. E diga para ele: você tem que ser corajoso. Porque para servir a Deus e estar no caminho do Senhor, você tem que ser forte e você tem que ter coragem. Porque o Senhor não conta com frouxos. Porque os frouxos desistem e voltam para trás. Mas aquele que é corajoso e acredita no Senhor vai até o fim. Então o Senhor dá um conselho para Josué. Ele fala: Josué, seja somente forte e corajoso. Depois ele fala: não se apavore. Sabe por quê? Porque o que faz eu e você desistir, voltar para trás, desistir dos seus sonhos, desistir do projeto, desistir da família, desistir de tudo, é o medo. Porque nós sentimos pavor. Mas Deus ele fala para Josué: Josué, pode vir a tempestade, não se apavore. Pode vir o gigante, não se apavore. Não tenha medo. Aleluia. E outra coisa que ele pede para Josué: não desanime. Por quê? Porque o crente desanimado ele para. Mas aquele que é animado, ele avança. E ainda ele anima aquele que está do lado dele. Oh, aleluia. Por isso que eu falo para todo mundo: não anda com quem é desanimado. Porque o desanimado, além de ele ser desanimado, ele vai desanimar. Mas aquele que é animado, quando ele vê você triste, ele vai falar: ei, se levanta, vamos continuar caminhando. Porque o Senhor, com certeza, vai nos dar vitória. É por isso que não seja um desanimado, seja um animador na presença do Senhor. E aquele que está do seu lado, segura na mão dele e fala: vamos caminhar juntos. E outro conselho que Deus dá para Josué: eu estarei contigo por onde quer que você andar. Você não está entendendo? O próprio Deus está te falando: aonde você for, a minha presença, ela vai estar contigo. Oh, aleluia. Quando você estiver no trabalho, eu vou estar com você. Quando você estiver na rua, eu vou estar com você. O teu sonho, o teu projeto, eu estarei contigo, meu filho. Oh, aleluia. Então ele está dizendo: eu seguro na tua mão hoje, e eu estou contigo nessa caminhada. Não desista, não pare, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. Quem tem isso, levanta a mão para o céu e glorifica o Senhor. Vamos orar a Deus, Senhor, meu Deus e Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. Nós acreditamos que o Senhor vai conceder vitória para o seu povo. E pega abençoando a cada um dos seus filhos nessa noite. Em nome do Espírito Santo, quebra as cadeias, quebra
Aleluia. Com glória. Sentimos a presença do Senhor aqui nesse lugar. E essa é a igreja que vai morar no céu. Aleluia. Quantos aqui ainda creem no arrebatamento? Glorifica a Deus aí. A igreja vem.
do inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando toda a tarde da igreja vem. A igreja vem, a igreja vem, como aquele que brilha mais calor do sol, que se manda fora do mundo mal. A sua face é o perfeitor em glória, o céu levanta a glória. A igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando o mundo, exército de vida. A igreja santa, a igreja querida. Mas a igreja que está fazendo a obra do Senhor, como o Espírito Santo jogando aí. O mundo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coro, junto com os anjos. O mundo vem aí e ele está te convidando a cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem como aquele que brilha mais caro do sol, que se vai das trevas e do mal. A sua face é um protetor de glória, e o céu derrama a glória. A igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando o mundo, exército de vida. A igreja santa, a que perseguirá. Só quem vai orando o céu na glória do Senhor é forte. Aleluia. Todas as cadeias vão cair por terra nessa noite. Quem crê nisso? Aleluia. A poder
Oportunidade para oferta. A paz do Senhor, igreja. Amém. Agora é o momento que nós vamos fazer a entrega dos dízimos de oferta. E eu queria ler com os irmãos em Mateus capítulo 6, o versículo 19, 20 e 21. Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 e 21. Que diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o nosso coração. Essa palavra em Mateus, Jesus ele tinha subido no monte, e a gente diz que é o sermão do monte, né? Jesus ele estava dando algumas instruções às pessoas sobre a vida. E nesse capítulo aqui nós vamos falando, Jesus ele fala sobre as solicitudes da vida. E ele fala assim, olha, não se preocupe com o que vão comer, não se preocupe com o amanhã, eu cuido. E uma das coisas que Jesus estava falando, ele falou sobre não ajunteis tesouro na terra, porque aqui tudo passa, mas ajuntais tesouros no céu. E esse momento de dízimo oferta não quer dizer que vocês vão trazer o dízimo aqui em oferta e o dinheiro vai direto para o céu. Não quer dizer isso. Mas nós que estamos aqui somos responsáveis em dar continuidade à obra de Deus. Nós somos responsáveis em manter esse lugar aberto para que aqui as pessoas possam entrar e possam ouvir uma palavra de amor, uma palavra de esperança, possam sentir um abraço, possam sentir a presença do Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo nesta noite é juntando tesouro no céu, onde nada e nem ninguém pode roubar esse tesouro. Então que nessa noite nós possamos ofertar com alegria e com o melhor que nós temos, amém? Pode vir. Da
chorar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Vamos orar pelos dízimos e ofertantes. Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que pôde estar nesta noite ofertando e dizimando com o seu melhor. Que o Senhor venha prover na casa dos teus filhos, na família, no lar. E que esse dinheiro, Senhor, seja o melhor para a tua casa, para a tua obra. Que o Senhor venha prosperar, Senhor. Nesta noite nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor, amém? Crianças, hoje não tem salinha, né? Amém, que hoje não vai ter. Então vocês fiquem comportadinhos aí, quietinhos, escutando a palavra do Senhor, que Deus também fala com as crianças, viu? Então Deus vai falar com vocês também que estão aí, né? Com todos nós, amém? Através da missionária Gisua, né? Tem aqui missionária. Glória a Deus que deu um tempinho dela vir pra cá antes de voltar, né? Conseguiu um tempinho na agenda dela, tão cheia, para vir aqui, mais uma vez aqui nessa igreja, né, para compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar o que Deus tem feito na vida dela e através da vida dela, amém? Estenda seus irmãos para cá, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a sua filha, que vai ministrar a tua palavra nessa noite, Pai. Usa com graça, Senhor, com sabedoria, com poder, com unção, Senhor, meu Deus. E faz, Senhor, através da vida dela, aquilo que o Senhor falou que ia fazer, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e eu te louvo. Amém. Deus abençoe a senhora. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria retornar a este lugar, aonde nós podemos verdadeiramente sentir a presença de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Dionésio, da pastora Rosana, por me receber mais uma vez aqui. O Senhor te abençoe. A senhora está completamente linda. Eu não sei se eu sou os meus olhos ou se ela é linda mesmo. Ela é linda, igreja? Amém. Não sabia que cantava tão lindo assim. Glória a Deus. Deus abençoe. Esse grupo de louvor está de parabéns, meu Deus. Não tem como não sentir a presença de Deus. Se essa noite fosse só uma noite de louvor, eu já ia embora regozijando na presença de Deus. Porque realmente eu senti a presença de Deus aqui. Vocês estão de parabéns. Desde o baterista ao do cantinho ali. Deus abençoe vocês, amém? Eu estava pedindo a Deus, quando a pastora... Obrigada, minha pastora. Quando a pastora me fez o convite, né? Eu aceitei. E eu falei, Senhor, eu poderia falar muitas coisas. Eu tenho andado em muitos lugares. Tenho ganhado muitas almas para Jesus, pastora. Muitas almas mesmo. Aqui está o irmão Will, que está me acompanhando. Ele é testemunha. O pastor Flávio está realmente feliz de Jesus ter me trazido aqui, porque dessa vez Jesus tem me usado mais para ganhar almas e em profecias. E eu não sei se... Eu estive aqui da outra vez, já tinha ganhado aquele moço para Jesus. O irmão, é que eu não me lembro. Teve um casal que assim, aquele moço realmente impactou a minha vida, pastora, porque foi tão forte. O senhor estava assim, sabe que ele está num desespero? Pensa num desespero. E eu, no meu quarto, numa madrugada, orando a Deus, e o Senhor me desperta para escrever uma carta. E naquela carta Deus começou a me falar sobre aquele moço. Eu nem conhecia ele. E Deus dizia, vai e dê essa palavra para ele. E eu disse, meu Deus. Eu falei para a pastora Marina, pastora Marina, nós temos que estar com esse moço hoje. Mas a irmã não ia estar com ele no outro dia, que eu não sabia que alguém tinha nos ajudado. Eu queria muito conhecer aquele moço. Mas Deus mudou e Deus disse, você não vai para jantar, você vai estar com ele hoje.
E quando eu estive com aquele moço, é tão incrível trabalhar de Deus. Tem pessoas que têm uma posse financeira muito boa, mas se não tiver Jesus, nada adianta. Ele é o centro da nossa felicidade, Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro do nosso viver. Se Ele não está conosco, nós não conseguimos viver. E aquele moço falou para mim, eu encostei assim na parede, ele abriu uma garagem e me mostrou um carro tão lindo, um Ferrari. Lindo, novo, zero. E quando ele me mostrou aquele Ferrari, ele disse, missionária, eu daria tudo isso para me ser feliz. E eu disse, o senhor não precisa dar nada, porque o senhor vai ser feliz. Com 3 dias, Jesus fez tudo aquilo que ele queria. Bate uma palma para esse Deus. Pastora, foi com 3 dias. Ele derramou as suas lágrimas e disse, eu só quero uma coisa. E eu dou tudo isso. Eu disse, o senhor não vai dar nada disso e vai receber o que o senhor quer. E eu creio que nessa noite não vai ser diferente. Amém? Hoje eu vou falar um pouquinho, pastora, o porquê que eu larguei tudo para seguir a Jesus. Todos nós temos uma história. Eu acho que fosse dar uma oportunidade aqui, todos nós teríamos um testemunho. O meu é um pouco dolorido, porque é o preço da minha desobediência. Quando eu tinha 6 anos de idade, o meu pai foi transferido do Brasil para os Estados Unidos. E aquela vida, pastor, era uma vida maravilhosa. Diplomata. Os irmãos que sabem o que é diplomata, sabem, né? Que todo diplomata tem um passaporte especial. Ninguém toca em um filho de um diplomata. A polícia não pode tocar, o governo americano não pode tocar, a CIA americana não pode tocar, o FBI não pode tocar, ninguém. Porque eles não pertencem à América. Eles são donos de um governo brasileiro. E aqueles anos que eu passei, para mim foram, na época, os meus melhores anos da minha vida. Mas aí chegou um dia que o meu pai tinha muito desejo de voltar para o Brasil. Ele era militar, e a gente sabe que todo mundo que serve uma nação, um militar, eu não sei, aqui tem algum militar que já serviu? Não? Mas todo militar, eles gostam da sua nação. E com meu pai não era diferente, ele queria muito voltar para o Brasil. E eu e uma irmã minha planejamos tudo fugir de casa. Porque eu não queria voltar para o Brasil. Eu falava muito mal português. Eu nunca tinha estudado no Brasil. E eu já sabia que eu ia ter que vir para uma escola que eu não sabia nada de português. Porque eu fui com 6 anos. A minha primeira escola foi nos Estados Unidos. Então, se eu fiz 6 anos de escola, eu só sabia escrever mesmo, era inglês. Até o meu nome eu escrevia. Qual é o seu nome? Meu nome é Jessie. Porque era o nome que as pessoas me chamavam. Mas o meu nome mesmo é Jesuá. Mas traduzido para inglês, se chama Jessie. Então, qual é o seu nome? Jessie. Aí meu pai dizia, não, seu nome não é Jessie. Seu nome é Jesuá. Aí eu digo, ok. Meu nome é Jesuá. Aí depois, what's your name? My name is Jessie. E aí nós voltamos para o Brasil. E quando nós chegamos no Brasil, eu sou do Rio de Janeiro, voltamos para o Rio. E quando nós chegamos no Rio de Janeiro, meu pai logo comprou uma casa linda. Naquela época, quem mandava no Brasil ainda eram os militares, né? Estava na mão dos militares, o nosso Brasil. Então, por ser filha de militar também no Brasil, também era uma bênção. E ali, nós estávamos numa casa,
bonita a casa. Mas o meu pai queria comprar a casa do lado. E desde pequenininho eu sempre andei muito com meu pai. E quando nós estamos andando, meu pai disse para mim: minha filha, eu vou comprar essa casa. Você quer essa casa? E eu disse: ah, pai, eu não consigo ter a casa, porque tem um muro. Aí meu pai me botou em cima do ombro dele. Quando eu olhei por cima do muro, eu vi uma piscina linda. E eu disse: ah, pai, eu quero essa casa. Essa casa tem piscina, pai. Na época que eu era criança, piscina era contado nos dedos. Hoje, piscina é fácil. Mas quando eu era criança, não. Então eu disse: compra essa casa, eu quero essa casa. E os dias foram se passando. Quando os dias foram se passando, um dia meu pai, todo mundo esperando meu pai chegar em casa, meu pai não chegava, pastora. Achamos estranho. No dia seguinte, meu pai não chega em casa. Naquela época não tinha celular como tem hoje, então a gente não tinha como ligar para o meu pai. Terceiro dia, meu pai não chega. E todos nós estávamos muito preocupados. A minha mãe: cadê o meu esposo? E os filhos: cadê meu pai que não chega em casa? Aí no quarto dia, de madrugada, aí chega meu pai, com um semblante bem diferente daquele que ele tinha saído. Nós tínhamos tudo. Nós fomos a terceira família no Rio de Janeiro a possuir naquela época a televisão colorida, que hoje todos têm, mas naquela época não. Nós tínhamos uma televisão tão grande que vinha tudo dos Estados Unidos. No nosso muro ficava muita gente olhando para aquela televisão, porque era novidade naquela época. E quando meu pai chegou, meu pai fez uma reunião com a minha mãe e depois falou conosco: nós vamos ter que se mudar. E eu pensava que era aquela casa bonita, com piscina. Não. Nós temos que se mudar para um bairro bem inferior àquele que nós estávamos. Porque em 3 noites, meu pai foi para um cassino e ali perdeu tudo que nós tínhamos. Acabou tudo. Nós só tínhamos o salário dele. Carro se foi, os móveis se foi, a televisão se foi, só sobrou o salário dele, que era uma coisa mensal. E quando nós se mudamos para aquele outro bairro, a primeira coisa que eu perdi foi a minha escola. Eu já não gostava muito do Brasil, aí eu passei a detestar o Brasil. Porque eu tinha que ir para uma escola pública, aonde eu não sabia muito, e a escola pública, os irmãos sabem como é. É muito difícil para quem não sabe ler e escrever. Então eu tive que descer para uma sala de pequenininhos, quando eu já era grandinha. Porque eu não sabia escrever nada em português. E eu ia para a escola com o uniforme da outra escola. E quando eu chegava na escola, a diretora dizia: vem cá, minha filha, vem cá. Eu já não te falei que esse uniforme não é dessa escola? E eu dizia: não, diretora, esse uniforme é meu. É da minha escola. E ela dizia: não, minha filha, esse uniforme não é dessa escola. E eu dizia: não, esse uniforme é da minha escola. E ela dizia: vai para casa, minha filha, mudar de roupa. E eu chegava em casa e ficava em casa. No dia seguinte eu voltava com o mesmo uniforme. Então, de tanto que ela me mandava embora, para mim não apanhar quando chegava em casa, eu botava um casaco. Um calor. E eu com aquele casaco, só para não mostrar o uniforme da escola. E o dia foi passando, E um dia eu vi a minha mãe chorando. E quando eu vi a minha mãe chorando, eu perguntei: mãe, por que a senhora está chorando, minha mãe? E ela disse: minha filha, nós já não podemos comer aquilo que a gente comia antes. E eu digo: não chora não, mãe. Eu vou arrumar um trabalho. Mas eu não tinha idade para trabalhar. Aí eu me lembrava de que muitas vezes meu pai, quando a gente saía para os restaurantes, meu pai sempre dava um dinheiro para alguém que pedia na rua. E eu fui para a rua, comecei a pedir dinheiro. Eu com 8 anos de idade eu tinha chofer.
Aos 13 anos eu estava na rua, pedindo esmola. Tia, só pode me dar um dinheiro, tia? Minha filha, o que você está fazendo na rua, minha filha? Vai para casa. Sua mãe vai ficar preocupada com você. E eu disse, eu sei, tia, mas eu não tenho dinheiro para ir para casa. Então me dá um dinheiro para vir para casa. E ela, toma, minha filha, vai para casa. Aí eu disse, tio, o senhor pode me dar um dinheiro, tio? Para que você quer o dinheiro? Para vir para casa. Eu não tenho dinheiro para o ônibus. Então toma. Aí eu chegava ali, tia, só pode me dar um dinheiro, tia? Eu passava toda aquela tarde na rua, pedindo esmola, até o meu bolso tá cheio de dinheiro. Aí eu ia para casa, tirava tudo do meu bolso e dava para minha mãe. E eu dizia, mãe, vai comprar comida, mãe. Isso passou dias, meses e anos. Aí uma irmã minha, passando em frente à igreja, entrou convidada por uma amiguinha. E ela aceitou Jesus. E ela dizia para mim, Jesuá, vem para a igreja conhecer Jesus. E eu dizia, eu não. Mas você, eu não. E muitas vezes ela insistia, outra insistia. E eu sempre não querendo ir. Mas um dia eu saí da escola, eu desci no ônibus, naquele dia, parece que eu não fui para a rua pedir dinheiro. Quando eu soltei em frente ao ônibus, em frente à igreja, no cemitério, lá de cá, era a Assembleia de Deus. Eu acho que os irmãos devem conhecer o pastor Gesiel Gomes. Era o pai dele na época. Pastor Assis Gomes. E ali eu escutei um barulho. Aí eu fui entrando naquela igreja. Só que estava fechado em cima. E eu escutando aquele barulho. Eu fui ver onde estava aquele barulho. Era por trás. Aí era lá embaixo. Era um círculo de oração. E quando eu entrei naquele círculo de oração, eu sentei naquele último banco. Quando eu sentei naquele último banco, Deus toma aquela irmã e disse, você lá atrás. Eu disse, eu? Lá atrás? Eu olhei para trás, não tinha ninguém. Não pode ser, ela não me conhece. Minha filha, você lá atrás. Na terceira vez eu disse, sou eu? Ela disse, é você, vem aqui. Aí quando eu fui andando para o altar, ela disse, minha filha, se você pudesse imaginar a obra que Deus tem na sua vida. Eu vejo você entrando em avião e saindo de avião. Eu disse para aquela moça, é? Ela disse, é. Aí eu falei para ela assim, é? Então pede a Deus para me levar para os Estados Unidos dentro daquele avião. Ela disse para mim assim, eu vou ler uma palavra para você. E ela leu Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim, eu tinha 15 anos quando o Senhor me deu essa palavra. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e as nações te dei por profeta. Aí o versículo 11 e 12. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que é que vê, Jeremias? Ou o que é que vê, Jesuá? E eu disse, eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu venho sobre a minha palavra para cumprir. E ela deu essa palavra para mim e disse que eu ia viajar o mundo inteiro. E ali eu fui embora. Voltei para a rua, pedi esmola. Fiquei mais uns 2 anos mais ou menos na rua. Aí um dia eu descendo exatamente no mesmo lugar. Parece que uma mão me forçou a entrar no mesmo lugar onde eu tinha ido uma vez, uns 2 anos atrás. Sentei lá atrás, a mesma irmã Virgínia me chama e diz, minha filha, vem cá.
você souber o que Deus vai fazer na tua vida. Eu te vejo viajando o mundo inteiro. Eu vejo você entrando e saindo de dentro de aviões. E eu disse, irmã, então pede Deus para me levar para a América. Pede para me botar dentro de um avião, indo para a América. Porque eu nunca deveria ter saído de lá. E ela me deu essa palavra pela segunda vez. E eu fui embora. E fiquei muito tempo sem entrar numa igreja. O tempo se passou. Deus, pela infinita misericórdia, me levou de volta aos Estados Unidos. Eu tinha prometido a Ele que eu ia ser muito boazinha se eu entrasse nos Estados Unidos. Mas quando eu cheguei, o voo foi diferente, a entrada foi diferente. Eu não estava com meu pai, eu não estava com aquela mordomia. E eu não fui para Washington, eu fui para Califórnia. Onde todo mundo acha que Califórnia é a cidade dos sonhos, onde tem todos os artistas de Hollywood. E eu sonhava em ser alguém na América. Enquanto eu estava nos meus sonhos, um dia eu fui fazer uma academia, porque eu já tinha feito 4 anos de capoeira. E eu amava a luta, que eu aprendi desde criança. E quando eu cheguei na Califórnia, eu fui procurar uma academia. E eu me enfiei na academia, numa academia, e lá não tinha capoeira, então eu fui aprender um pouquinho de karatê. E como o karatê mexe muito com as pernas, como a capoeira também mexe, eu gostei do karatê. E eu fiz algum tempinho de karatê. E fazendo aquela luta, porque ninguém sabia muito sobre a capoeira, eu chamava muita atenção em tudo aquilo que eu fazia. E tinha um policial. E aquele policial me falou para mim, você é tão boa nesses teus pulos, por que você não tenta ser polícia aqui? E eu digo, polícia? Aí que eu me lembrei que eu não tinha meu documento. Que meu pai tinha entregado os documentos. Aí eu me lembrei daquelas 2 vezes que eu fui para a igreja. E ali eu falei para Deus, Deus, o Senhor disse que eu ia entrar em avião e sair de avião. Então me dá meus documentos. Se o Senhor me der meus documentos, eu vou fazer aquilo que a moça disse. E Deus foi tão misericordioso comigo que me deu meus documentos. Enquanto eu pego meus documentos, eu esqueço totalmente. Na verdade, eu nem me lembrava de Deus. E nem conhecia muito Ele. Então eu me enfiei nas lutas mais e sonhando em ser alguém. E nesse meio tempo eu já tenho uma filha. E a gente vai conhecendo crente aqui, crente ali. E eu disse, minha filha, vai para a igreja. Você tem que ir para uma igreja. E ela começou a frequentar a igreja. E Deus começou a salvar a minha família. Mas eu sempre distante de Deus. Essa minha irmã que aceitou Jesus, ela começava a orar por toda a família. Então, um foi sendo salvo, outro sendo salvo. E eu falei, deixa a minha filha na igreja, vai para a igreja. E enquanto a minha filha ia para a igreja, eu ia para os meus trabalhos. Eu sempre pagava alguém para olhar para minha filha. E eu sempre dizia no meu coração, a minha filha nunca vai passar pelaquilo que eu passei. Pelo tempo que eu passei pedindo esmola. Nunca que a minha filha vai passar pelaqueles momentos. Então, pastora, eu fiquei louca pelo dinheiro e pelo poder. Eu achava que se eu fosse rica, eu jamais teria necessidade. E se eu tivesse poder, eu venceria todas as dificuldades. E comecei a estudar. Entrava em tudo que era seguranças, academias.
e sonhando em ser alguém. Aí eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Até que um dia eu me tornei um agente especial. Eu não servia a Marinha Americana, mas eu fui treinada com a Marinha Americana. O meu pai era da aeronáutica e eu fui para a Marinha. E a minha filha sempre dizia: mãe, por que eu nunca tenho uma senhora? Mãe, por que todas as mães vão para a escola, mas eu nunca vejo a senhora na escola? A senhora sabia que eu nunca fui no jogo da minha filha? Nunca fui no jogo dela. E eu dizia: minha filha, a mamãe tem que trabalhar e ganhar muito dinheiro. Eu trabalhava 1, 2, 3 dias sem dormir. Eu tomava remédio para poder ficar acordada. Porque quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava. E um dia ia ter um conjunto na igreja, eu não sei direito. Eu sei que minha filha ia participar de eu não sei se era congresso de criança, porque eu não ia para a igreja. E ela me pediu tanto para mim ir. E eu disse: tá, eu vou, esse dia eu vou. E eu trabalhei a madrugada toda, estacionei meu carro, tirei minhas armas, botei no carro e entrei e sentei no último banco. E quando eu sentei no último banco, tinha um pastor que pregava inglês e era traduzido para espanhol, que o culto era dividido. E quando eu cheguei naquela igreja, parece que o homem estava totalmente perdido. E ele falava: eu não sei nem o que eu estou falando, eu estou totalmente perdido. E conforme ele foi ficando perdido, ele falou: você lá atrás. Aí eu me lembrei de quando eu tinha 15 anos, quando uma irmã falou: você lá atrás. Eu olhei para trás, não tinha ninguém atrás de mim. E aquele homem disse: é você. Eu falei: sou eu? Ele disse: é. Fica de pé. Eu fiquei de pé. E aquele homem começou a falar comigo e dizendo: eu te dei tudo o que você me pediu, mas você não cumpriu com a tua palavra. Agora vem para mim agora. E o meu pé preso. Naquela época eu tinha um pager, que ainda muitas pessoas têm, que é um segredo. Celular qualquer um pode ter, pager do governo não. E eu tinha assinado um contrato que eu era livre 24 horas, 7 dias da semana. Não havia feriado para mim. E aquele homem falando comigo. Aí Deus disse para mim: se você não vier para mim hoje, nunca mais falarei contigo. E ali me deu medo. Mas quando me deu medo, meu peito me tocou. E eu fui embora, não vi nem minha filha cantar. Fui embora. Foi o maior erro da minha vida, por ter saído daquela igreja. O tempo se passando, eu sonhando cada vez mais, nada neste mundo me satisfazia. Quanto mais poder eu tinha, mais eu queria. Quanto mais dinheiro eu tinha, mais eu queria. Nada me satisfazia. E eu cheguei a sonhar muito alto. Eu queria o top. Eu, por 7 anos, tudo que eu fazia, eu tirava em primeiro lugar. Maria, Exército, a Navy e a Polícia de Los Angeles. Nada conseguia me ganhar. As pessoas me achavam e diziam: ela não é normal. Ela não pode ser normal. Carro, caminhão, moto, barco, o que me dera, eu levava. Ali eu sonhava em voltar para o Washington DC. Era onde eu morava quando criança. Só
pai. Meu pai foi diplomata, mas eu queria ser agente especial, além de especial. Eu já queria ser americana. E está dentro da Casa Branca. Agora vocês imaginam quem era Jesuá para sonhar com a Casa Branca e guardar o homem mais importante da face da terra, porque não tem outro a não ser o presidente dos Estados Unidos. Não tem outra pessoa na terra, não. É o presidente dos Estados Unidos. E eu queria estar lá na Casa Branca, proteger esse homem. Mas para chegar lá, boa eu já era. Mas eu não podia ser só boa. Eu tinha que ser the best of the best. De todos, eu tinha que ser a número 1. Eu me lembro de uma moça, que ela conversando comigo, ela disse: eu suporto qualquer coisa, menos cobra. Quando ela falou de cobra, eu disse: você tem medo de cobra? Eu não tenho medo de cobra, eu tenho pavor. Só que eu não falei para ela. Quando ela falou que tinha medo de cobra, os homens pegaram ela, botaram ela dentro do buraco e botaram mais de 50 cobras sobre o corpo dela. Isso era o treinamento que a gente fazia. Quando a gente quer muito alto, se morrer, morreu. E um dia, um amigo meu disse: Jesse, você não sonha com DC? Você não sonha com Washington DC? Eu digo: que eu sonho. Apareceu uma oportunidade. Vai se inscrever lá. Eu digo: é agora. Fui me inscrever. Quando eu vou me inscrever, tinha um homem da Marinha Americana, que era desse tamanho, músculo puro, parecia um touro, sentado na cadeira, numa mesa. Quando eu cheguei, hoje eu estou gorda, eu era magrinha, era assim. Quando eu cheguei na frente do homem, o homem disse: o que você quer aqui? Eu disse: eu quero preencher a aplicação. Ele falou para mim: get out of here. Ele disse para mim: isso não é para você, não. Eu falei para aquele homem: vai procurar saber quem é Jesuá. Com 6 meses, o homem me chamou. Quando o homem me chamou, aí eu olhei para o céu do teto do meu carro e disse: Deus! O Senhor abriu as portas. Era Deus? Não. Era eu. Cancelei meu trabalho. As pessoas pensaram que eu estava morrendo. Porque eu trabalhava 24 horas. Ligo para uma irmã minha, chamada Gidália. Disse: Gidália, arruma minha filha. Põe a minha filha com a melhor roupa que ela tiver. Porque hoje eu vou levar ela para Beverly Hills. Aonde eu trabalhava muito, eu fui guarda-costas de muitas pessoas multimilionárias. Trabalhei com Janet Jackson, que é a irmã do Michael Jackson, e muitos outros daqueles. E tinha um restaurante em Beverly Hills, que é uma das cidades mais ricas, não sei nem dizer se é do mundo, onde moram todos os artistas de Hollywood, quase. Um quadro desse tamanho aqui todo, no alto, do presidente Ronald Reagan, onde muitas vezes eu entrei naquele lugar. Mas não para comer, para proteger. Mas eu disse: eu queria levar minha filha lá. E quando a minha filha ouviu a minha voz do outro lado, ela pegou o telefone e disse: mami, a senhora vai me levar para me jantar? E eu disse: vou. O que é uma mãe pegar uma filha para jantar? É tão normal. Mas para minha filha aquilo era um sonho, porque eu nunca saía com ela. Muitas das vezes eu dizia: já vou voltar. E quantas vezes a minha mãe dizia: não minta para sua filha, ela fica dias e dias na janela te esperando. Naquela época eu tinha moto, então qualquer barulho de moto, ela dizia: minha mãe. Quantas vezes eu pegava a minha carteira
vontade da senhora. Eu pegava aquela carta, guardava para nem olhar. Mas naquela noite eu disse, hoje eu levo a minha filha no melhor restaurante que tem. Eu disse para ela, depois do restaurante, nós vamos para o cinema. E amanhã você não vai para a escola. Ela, não? Eu digo, não. Amanhã nós vamos tomar café. E ela começou a gritar de tanta felicidade. Eu chego, deixo meu carro de esporte, pego um outro. Sempre com pressa, as armas já ficavam no carro. Ela entrou com a minha irmã. Eu pego a estrada. Quando eu pego aquela estrada, no meio de uma estrada, a Boulevard, eu vejo uma criança com uma bicicleta no chão e a criança no chão sentada. Eu diminui a minha velocidade e perguntei para a criança, what happened? O que aconteceu? E a criança disse, alguém me bateu. Eu disse, alguém te bateu? Aí eu perguntei, foi branco, foi preto, foi amarelo? Amarelo nós usamos para o povo oriental. Foi hispano? E a criança disse, não, foi um carro que me bateu. Eu pensei, um carro te bateu? Isso é crime. Espera aí que eu vou chamar a ambulância para você. Chamei a ambulância e continuei o meu caminho. E quando eu continuo o meu caminho, eu queria que eu continue aqui atrás. E quando eu começo o meu caminho, eu pensei naquela criança no chão, porque eu fui treinada para servir e proteger. Eu fui treinada para entrar numa nação, matar qualquer pessoa na nação, mas que a minha nação tivesse guardada. E eu não consegui deixar aquela criança no chão. Só fica preparado, não precisa mexer nada aí, tá? E quando eu pensei na criança, eu digo, não, vou fazer o retorno. Eu vou voltar. Aí a minha filha, que estava acostumada a mentir para ela sempre, ela dizia, mami, vai voltar? Eu disse, vou, minha filha, mas dessa vez é só para ver a criança. Só para ter certeza que a ambulância pega a criança e depois a gente continua. Como eu mentia muito para ela, ela achou que eu estivesse mentindo. Mas daquela vez eu não estava mentindo, eu estava falando a verdade. Eu volto, fico perto daquela criança, paro o meu carro e boto a minha alerta. Enquanto o meu carro está com alerta, eu sempre olhando para um lado e para o outro. E muito distante, eu estou vendo um carro vindo. E quando eu vi aquela luz muito longe, eu comecei a olhar para aquela luz. Olhava para um lado, para o outro, e olhando para a criança. Mas aquele carro vai chegando perto. E eu disse, esse carro não está me vendo aqui não. Aí eu dei gás. Quando eu comecei a dar gás, o carro veio numa velocidade tão forte. Pum! Eu botei a minha mão direita na minha mão para que ela não voasse pelo vidro. A minha mão esquerda eu botei no volante para que meu estômago não entrasse e eu não entrasse. E o carro foi uma distância mais longe do que eu fui da igreja. E quando eu saio do carro, eu saio como uma leoa. E eu disse, essa pessoa está louca. Não viu meu carro parado. Eu vou tirar essa pessoa pelo vidro. Eu não vou nem tirar pela porta. Eu tinha me tornado especializada em defesa pessoal. Eu queria tirar a pessoa de dentro do carro pelo vidro. Quando eu cheguei perto, era uma mulher. Ela abaixou o vidro muito trêmula. E eu disse, are you crazy? Você está louca? Não viu meu carro parado? Quando eu abaixo mais um pouquinho, o filho dela bateu na frente do carro, todo aberto. Eu digo, meu Deus do céu. Eu disse, deixa, a ambulância está chegando, o seguro toma conta do carro. Mas enquanto isso, vem a minha irmã andando, trêmula, parecia uma vara no ventroval. E disse, Jesuá, deixa o carro, Jesuá, vai ver a tua filha. E eu disse, minha filha? Minha filha? Quando eu fui andando com o carro,
Priscilinha? Priscilinha? Priscilinha não me escutava mais. Eu abri a minha porta, mexendo nela, o pescoço dela quebrou. Uma das pernas entrou por debaixo do meu banco. Eu boto a minha mão, eu não conseguia tirar ela, botei a minha mão por debaixo do banco e eu quebrei a perna dela. Quando eu quebrei a perna dela, eu peguei ela no meu braço. Aí eu chamei: Deus! Aonde tu estás, Senhor? Eu só queria fazer um passeio com ela. Eu não sabia que eu amava tanto aquela criança, até vê-la morta nos meus braços. Aí vinha como uma tela na minha televisão, na minha frente. Quando Deus me chamava, e eu dizia: agora não, agora não. Aí eu comecei a me lembrar, quando ela dizia: mãe, eu te amo tanto, fica comigo. Eu dizia: não, minha filha, não. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter muito dinheiro. Você tem que ter as coisas. E ela dizia tantas vezes: eu já tenho tudo, eu só não tenho a senhora. A ambulância chegou. Eu não tinha chamado a ambulância para minha filha. Eu tinha chamado a ambulância para a criança. Quando eles viram a criança no meu braço, eu digo: não toca nela. Não toca nela. Canta quem no primeiro. Sei que estás aqui, Senhor. Igreja, esse Deus, ele é tão real. Eu sou completamente apaixonada por ele. Igreja, Deus é mau? Responde com autoridade: Deus é mau? Não! Nós aqui erramos. Canta bem alto. Eu te adoro.
E ali eu chamava. Ah, Deus. Eu não sabia que eu amava tanto essa criança. Até vê-la morta nos meus braços. Os paramédicos pediam a menina. E eu não queria dar. Porque eu dizia, vocês podem fazer alguma coisa por ela? Eles abaixavam a cabeça. E quando as minhas lágrimas caíam, eu escutei uma voz muito suave, que falava dentro do meu coração. Por que tu olha para baixo? Por que tu não olha para o alto? Eu olhei para o céu. Eu olhava para o céu, não via ninguém. Aí eu perguntei: é tu que está falando comigo? Tu és Deus? Tu és Deus? Tu estás falando comigo? Ainda sobrou alguma coisa em mim, pituqueiros? Porque o mundo acabou de acabar para mim. O mundo se acabou. E aquela voz pela segunda vez dizia: olha para o alto, porque é do alto que veio o teu socorro. Canta mais uma vez assim. Igreja, fica de pé. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, a vida A gente adora Ele de qualquer jeito. por isso. A gente tendo, não tendo, a gente adora Ele. Quero te alegrar, Aleluia! tenho me faltar. Eu te adoro, Senhor! A vitória vem, mesmo que pareça até o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aleluia! E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Quando eu olhei para o alto, eu via como uma tela. Eu viajando o mundo inteiro. Pessoas sendo salvas, liberta, curada. Eu perguntava a Deus: isso mesmo? É eu mesmo? É eu mesmo? Se for eu, se isso que o Senhor está me mostrando é eu, me dá só um sinal. Eu só quero ver um sinal.
vou levantar as minhas mãos para o alto. Toca nessa mão. Se é o Senhor que fala comigo. Toca nessa mão. Eu quebrei a perna da minha filha. O braço dela estava encolhido, um olho aberto, o outro fechado. Eu falei para Deus, essa mão que está encolhida, eu vou tocar nessa mão. Se foi o Senhor que falou comigo, eu vou abrir esse braço. Se não foi o Senhor que falou comigo, o braço vai quebrar igual a perna quebrou. Eu toquei naquele braço. Sabe por que eu amo esse hino? Porque ainda que eu não era fiel, mas ele foi fiel comigo. Eu toquei naquele braço e o braço se estendeu. Pescoço quebrado é morte. Não tinha pulso, não tinha coração, não tinha nada. E eu pedi a Deus, se o Senhor é Deus e o Senhor está aqui comigo, ela tem 5 dedos. Deixa eu ver um dedo dela se mover, ainda que o pescoço esteja quebrado. Os 5 dedos se moveram. Você está vendo por que eu não brinco com Deus? Eu brinco com você? Você já me viu brincar com você? E você vê o quanto eu te amo. Pastora, eu não brinco com ninguém. A pastora Marina é minha melhor amiga. Ela é minha melhor amiga. E tem hora que eu sou tão dura que eu fico até... Às vezes eu falo, mas por que eu sou tão dura? Mas eu não tenho jeito, eu tenho que obedecer a Deus em tudo. Eu conheci Deus de uma forma diferente. Eu conheci Ele na maior dor da minha vida. Quando eu vi a criança se mover os 5 dedos, eu falei, já que ela está se movendo, cola no pescoço. Aí eu escutei, tim. Quando o pescoço colou, ela começou a se mexer. O paramédico tiraram das minhas mãos. Quando eu entro na ambulância, eu estava tão louca de felicidade. Eu falei para Deus, eu não quero mais nada nesse mundo, eu só quero ela. Me dá só ela que eu te obedeço. Quando eu entro na ambulância, a perna dela começou a crescer. Eu tinha quebrado em 3 pedaços. Eu não sabia. E ela falava, ai, minha perna. Eu cheguei perto dela, peguei a mão dela e disse, minha filha, canta aqueles hinos que você canta na igreja. Canta aqueles hinos que você canta na igreja. E quando ela cantou, ela falou para mim, que hino? Eu não sei que hino, canta aquele hino. E ela começou a cantar. E eu falei, Jesus vai tirar essa dor de você. E começou a tirar a dor da perna dela. Mas eu segurando a mão dela, ela falou, mãe, onde a senhora está? Eu peguei na mão dela e disse assim, eu estou do seu lado. Nunca mais mamãe te larga. E ela falou assim, e por que eu não te vejo? Aí eu fiz assim nos olhos dela. Os olhos não moviam. Ela ficou cega. A pancada foi tão forte que estourou tudo interno dela. A paramédica disse, qualquer hora ela vai embora. Eu disse, não, ela não vai embora, vai. E eu perguntei, ela está cega, ela volta a enxergar? Nunca mais. Naquela época eu tinha dinheiro de vamos pegar um helicóptero. Pegar um helicóptero para poder ir para o Children's Hospital, um hospital de criança. Prepara depois aquele outro segundo hino. E quando nós estamos no helicóptero,
eu escutava ela me chamar. Mami, mami. Eu queria tocar nela, que parecia que quando eu tocava nela a minha fé era maior. Mas tinha um homem, uma parede entre eu e ela, e o médico estava com ela, eu estava com o engenheiro de bordo. E aí eu vi descer 2 anjos do céu, minha primeira visão. 2 anjos descendo do céu. Ele abria um globo, um mapa, caía no chão, no ar, no vento, e um globo no meio daquilo que ele abria. Era como uma tela muito grande. E ali ele dizia para mim: é isso que eu tenho para ti. Eu me via dando 3 voltas ao mundo. E eu dizia: eu vou, mas primeiro me dá os olhos dela. A segunda vez, a segunda visão, o Senhor dizia para mim: olha para o teu lado esquerdo. Quando eu olhava para o meu lado esquerdo, eu via continente africano. E Deus dizia: vai para a África. E eu dizia: eu vou para a África, mas primeiro os olhos da minha filha. A terceira visão, eu vi um homem se levantando no meio de um trono, no centro do continente africano. O homem se levantou e ele dizia: tudo isso é meu. Só que não era dele, porque era o diabo. E Deus dizia: vai lá e fale para aquele povo que meu filho está vivo. Tira as vidas das mãos dele. E eu dizia: eu vou, mas primeiro os olhos da minha filha. Daqui a pouco desapareceram os anjos. Eu olhava, não via mais nada. E eu começava a gritar: Deus, Deus, não me deixa aqui sozinha, não me deixa aqui sozinha. Eu não quero mais saber de FBI, não quero saber de Casa Branca. Eu vou te obedecer. Me devolve a minha filha. E o helicóptero pousou. Eu estou adiantando muito por causa do tempo. Quando o helicóptero pousou, eu saí do helicóptero, os médicos vieram e me perguntaram: are you okay? Você está bem? E eu disse: eu estou bem, mas a minha filha está cega. Aí eu escuto aquela vozinha muito suave, dizer: mami, eu não estou cega não, eu estou te enxergando. Dão glórias a Deus. Canta assim. Canta assim. Igreja, eu não posso brincar com Deus. Eu aprendi a adorar a Deus no momento mais difícil da minha vida, aonde parecia não ter fim. Se você acredita no milagre, vem voltar. Pega Deus o que você precisa.